Olá, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa live de terça-feira. Toda terça-feira nós temos um encontro marcado aqui. Eu sou Camila Faria, profissional da área da saúde, e trabalhando aqui com vocês muitos temas relacionados à saúde, saúde física, saúde emocional, o impacto da saúde emocional na saúde física, né? Então, venho sempre trabalhando nessa visão e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o poder da profilaxia, né? O que é isso? Profilaxia, é muito comum a gente ouvir, né? Vou até colocar aqui, deixar marcado o poder da profilaxia. Poder da profilaxia, não é nada de dentista, não. Fiquem tranquilos. Vamos ver se eu consigo deixar fixar aí. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a profilaxia, né? O poder de fazer prevenção. Profilaxia nada mais é que a prevenção. A gente vai falar um pouquinho aí quais os caminhos percorrer para conseguir fazer essa prevenção. Prevenção para ter uma saúde melhor, uma saúde emocional, uma saúde física. Então, se você conhece alguém que talvez tenha interesse no tema, clica aí no aviãozinho, encaminha essa live para essa pessoa. Toda terça-feira a gente tem esse encontro marcado aqui, né? E para iniciarmos a nossa conversa da nossa noite, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, né? Quando eu falo profilaxia, prevenção, o quanto que você tem prevenido as doenças? Ou você tem feito alguma coisa para prevenir as doenças, né? E aqui, gente, quando eu falo doenças, são várias, né? A gente tem doenças emocionais, doenças físicas, mas o que você tem feito? E a gente vai tentar entender na live de hoje quais os caminhos que eu posso percorrer para, de fato, trabalhar com essa profilaxia, trabalhar com essa prevenção. Porque a gente sabe que são muitos os fatores que podem interferir no adoecimento, né? E algumas pessoas se sentem perdidas, não sabem por onde começar. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui desse tema, né, de como que você pode talvez começar, mas num primeiro momento fazer essa análise, né? Como você tem prevenido as doenças, você tem prevenido o adoecimento, você tem feito alguma coisa? E a gente pode começar pelo primeiro ponto, né, que é a conexão com a nossa natureza. O que é a nossa natureza? O que o ser humano faz? O ser humano acorda, né? O ser humano se alimenta, o ser humano ele dorme. Então tem algumas ações, tem algumas atividades que nós fazemos no nosso dia a dia que ela é do ser humano. São as atividades básicas do ser humano, né? E aí a gente pode começar por esse caminho. Como estão essas ações da natureza humana na sua vida? Talvez fazer essa avaliação. Então, como que está a questão? Você dorme, você acorda bem, você se alimenta bem? São ações básicas, todos nós precisamos fazer isso. E se eu não faço isso de uma maneira adequada, o que vai acontecer? Alguma coisa vai acontecer no final. Então, esse resgate, né, dessas ações básicas da natureza humana, ela é o ponto de partida para você, talvez, começar a trabalhar a profilaxia, a prevenção de fato. Porque se eu não olho para todo esse contexto, para essas ações da natureza humana, que são coisas que a gente precisa fazer, né? Se eu não durmo, eu não consigo trabalhar. Se eu não me alimento, eu fico fraca, né? E não consigo fazer as minhas atividades. Ou se eu me alimento, talvez de uma forma incorreta, isso vai impactar nas minhas atividades. Então, comecem a avaliar como que isso está na sua vida. Você tem conseguido fazer? Quais são as suas dificuldades? Porque ninguém é perfeito, né? Todos nós temos dificuldades. Quais são as suas dificuldades nessas ações básicas da natureza, tá? E a partir daí, a gente pode desconstruir para construir novamente um novo significado, né? Então, quando eu falo desconstruir,
Ah, você percebeu que as suas ações básicas da natureza não estão adequadas, então você não está se alimentando adequadamente, você não está conseguindo dormir. Talvez a gente tenha que fazer alguns ajustes, né? E como que você vai fazer esses ajustes? Como que você vai desconstruir para construir um novo nesse momento, né? Esse é o caminho. Eu não preciso jogar tudo fora. Se não tá legal, eu não preciso jogar tudo fora. Eu só preciso ter um novo olhar e entender o porquê que aquilo não tá dando certo, né? Qual seria a melhor forma para mim, dentro da minha realidade, dentro da minha rotina, para que eu consiga fazer essas atividades básicas da natureza. Então, boa noite, a Nayara entrando, todo mundo entrando aí. Sejam todos muito bem-vindos. Eu comecei falando aqui da live, até deixei marcado aqui, o poder da profilaxia. Profilaxia não é só dentista, né? Profilaxia, a palavra profilaxia é a prevenção. E hoje, gente, é muito importante a gente falar esse tema, porque o profissional da área da saúde, ele deve ser um profissional da saúde, não da doença, né? E muitas vezes vocês percebem que eu sou repetitiva, né? Que eu venho falando da questão da saúde. Por quê? Porque o profissional da saúde, ele cuida da saúde. Ele não cuida da doença. A doença é uma consequência e vai precisar ser vista. Mas eu não espero o paciente adoecer para ele ser cuidado, né? Eu tenho, e eu que dou aula para graduação de medicina, geralmente os alunos de medicina, eles chegam, né? E eles querem, principalmente os primeiros anos, eles querem ver doença. Eles querem entender a fisiologia da doença. Isso é bem característico. E aí a gente começa a ampliar o olhar desses estudantes, como que é importante eu olhar para o paciente, olhar para a saúde. Porque olha como que é difícil fazer prevenção. É muito difícil. Se eu pensar nessas ações da natureza, nessas ações básicas que eu falei, alimentação, dormir, coisas básicas que nós temos que fazer na nossa vida. É fácil ser 100% em tudo isso? Não é fácil, né? Então, os alunos, geralmente, eles querem já ver a doença, eles querem olhar o paciente, eles querem entender a fisiologia, a fisiopatologia da doença, né? Mas tem uma pessoa por trás, né? E a gente começa a resgatar isso com esses alunos e fazê-lo entender que a prevenção é o caminho, né? Que eu não preciso esperar o paciente adoecer para prevenir. E depois que eles descobrem isso, eles ficam admirados, porque de fato prevenir é difícil. Porque eu preciso ter um olhar muito direcionado. Nossa vida, ela é ligada no automático. A minha também, né? Quem tem a vida ligada no automático aí? Todos nós, a gente acorda, né? Nós fazemos nossas atividades, nós temos um planejamento mínimo, né? Vocês também são assim. E muitas vezes, automático. E muitas vezes eu não paro para pensar na prevenção. Eu não paro para pensar nesse primeiro momento que eu falei para vocês, as ações básicas da nossa natureza humana, né? E aí, o que acontece? A longo prazo pode vir o sintoma, pode vir o adoecimento, tá? Então, essa primeira reflexão aqui, que eu gostaria que vocês pensassem, é como está as ações da sua natureza humana, essas ações básicas, né, de dormir, de acordar, tá tudo bem, não está tudo bem, né? Será que dá para melhorar, né? O que dá para melhorar? Boa noite, Jorge, boa noite, Edna. O que dá para melhorar? Porque, gente, eu sei que é difícil e algumas coisas nós muitas vezes não temos recursos, né? Vocês muitas vezes não têm recurso para melhorar alguns pontos. Eu entendo isso, né? Mas como que vocês podem melhorar dentro do conhecimento que vocês têm? Dá para melhorar alguma coisa? Então,
Então, nessas ações básicas da natureza humana, dá para melhorar alguma coisa? Sempre dá para melhorar alguma coisa, né? Dá para melhorar um pouco a questão do padrão de sono? Dá. Nós já tivemos live aqui de insônia e eu falei para vocês a questão da higiene do sono. Depois a gente pode até retomar esse tema em outros momentos, né? Mas tem algumas coisas básicas que nós podemos fazer para resgatar essa essência da natureza humana, né? Essa essência das atividades que nós precisamos fazer todo dia, comer, dormir. Só que se eu fico com uma rotina que me prejudica no meu padrão de sono, isso vai dificultar o adormecer. Então, eu tenho que me ajudar. Então, dentro da realidade de vocês têm alguns conhecimentos, muitas vezes pode não ter todo o conhecimento, mas uma parte do conhecimento, né, vocês estão obtendo aqui agora, por exemplo. Então, o que dá para adaptar dentro da rotina, da sua rotina, para que essa natureza do ser humano ela aconteça da melhor maneira com você, para que você consiga dormir, para que você consiga se alimentar, para que você tenha uma alimentação de qualidade, né? E com isso consiga trabalhar essa questão da profilaxia que nós estamos falando hoje aqui na live, o poder da profilaxia, o poder da prevenção. Não sejam como alguns estudantes, né, que ficam lá, quando entram lá para fazer o curso, quer ver a doença. Não dá mais pra gente só querer ver a doença. A gente precisa ver o outro lado. E nesse momento, quando eu falo estudante, porque é normal, né? Geralmente ele quer chegar lá para ver como que funciona a fisiologia no organismo em relação a determinada doença. Isso é normal. Mas aí a gente precisa começar a ver o outro lado, como fazer a prevenção, né? E fazer a prevenção é ir além. Muitas vezes dá mais trabalho, né? Muitas vezes eu tenho que andar para trás para depois andar para frente. Eu tenho que desconstruir para construir um novo em cima daquilo, tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? E um outro ponto, quando eu falo da profilaxia, uma outra questão, são 4 pontos que eu quero falar hoje. Esse primeiro, que são as ações básicas da natureza humana, que nós estamos perdendo essas ações básicas, né? Nós estamos perdendo a nossa essência humana. E aí, gente, a longo prazo, nós não conseguimos fazer a prevenção, né? O adoecimento, ele vem. E um outro ponto é: quem toma as atitudes na sua vida? O seu adulto ou a sua criança? Me falem aí no chat. Quem está tomando as atitudes na sua vida? O seu adulto ou a sua criança? Porque todos nós temos a nossa criança interna, né? Então, muitas vezes, né, algumas atitudes que nós estamos realizando, elas não são atitudes que o nosso adulto está tomando. É uma atitude lá da nossa criança. Talvez alguma coisa que aconteceu no meu passado, algum trauma, né? Alguma situação que aconteceu que não foi resolvida. E hoje, inconscientemente, eu tomo a atitude, né? Sem me dar conta de que não é o meu adulto que está tomando aquela atitude, é a minha criança. Então, quando uma pessoa entra num determinado conflito, talvez, né, não consegue ter o controle emocional, quem está tomando aquela atitude naquele momento? Às vezes é a nossa criança, porque é aquela criança que ficou alguma coisa mal resolvida lá no passado. E a gente não se dá conta, a gente não se dá conta de como as nossas atitudes do hoje dependem do nosso passado, né? E aí, gente, eu vou além, porque se as nossas atitudes hoje, elas são tomadas muitas vezes pela nossa criança, né? Que tem vivências e que tem memórias,
como nós estamos nos relacionando com as crianças de hoje. Porque muitos dos traumas e dos conflitos que nós temos hoje, nós adultos carregamos, são situações que aconteceram no passado, né? Durante toda a minha vida, durante todo o caminhar, né? A sua história, você foi vivenciando experiências e algumas legais, outras nem tanto, e como que isso impacta em quem eu sou, em como eu tomo as minhas atitudes, né? Então, é muito comum algumas pessoas, né, falar, eu tive uma situação de conflito em determinado momento da minha vida, e isso me impacta até os dias atuais. Quem já vivenciou isso? Quem se identifica com isso que eu tô falando? Que em algum momento da sua vida viveu alguma situação de conflito, alguma situação não muito legal, e depois desse momento percebe que as próprias atitudes do hoje, elas são tomadas em cima muitas vezes desse conflito do passado, tá? Isso é muito comum. Mas aí a gente esquece que nós somos adultos hoje e nós temos muitas vezes crianças ao nosso redor, crianças de verdade, né? E que talvez essas crianças carreguem traumas e memórias por nossa conta. Olha isso, gente, né? Então, talvez essas crianças, elas carreguem memórias em relação a o que acontece hoje. E não necessariamente são conflitos e são situações específicas, mas são situações que podem impactar essa criança, da mesma forma que em algum momento foi impactado conosco, né? Durante toda a nossa história, algumas vivências, elas impactam na nossa atitude, no tomar decisões, né? No que eu faço hoje. Então, hoje, eu sou quem sou por conta de toda a minha história, né? E aí, muitas vezes, inconscientemente, e se eu não tenho consciência disso, fica difícil, eu acabo reproduzindo isso até para as crianças que estão ao meu redor. Então, eu volto a fazer aquela pergunta: quem está tomando as atitudes na sua vida, né? É você ou é a sua criança? Porque quando eu falo é você ou é a sua criança, todos nós temos a nossa criança interna, que é aquela criança, né, subjetiva, mas que grita muitas vezes por querendo uma ajuda, né, querendo um norte, se sentindo desprotegida. Isso acontece com todos nós, muitas vezes por situações que vivenciamos lá no passado, tá? E aí, quando eu falo é você ou sua criança, porque na nossa vida adulta, nós precisamos ter atitudes adultas. Não dá para eu ter atitudes de criança, porque essa criança ferida, ela ficou lá no passado, ou pelo menos deveria ter ficado lá no passado. Aqui eu sou o adulto, e o adulto que precisa ter atitude, tomar atitude, né? E aí, quando eu falo para vocês o poder da profilaxia, qual é a atitude que vocês precisam ter, que eu preciso ter para de fato fazer a prevenção? Porque não adianta eu falar, eu tô evitando as doenças, mas como? Qual atitude você está tendo? Primeiro ponto que nós falamos aqui na live é a questão das ações da nossa natureza, né? Nós estamos conseguindo equilibrar as ações básicas da natureza humana, o dormir, a alimentação, e às vezes, gente, eu não vou ser 100%. Ai, Camila, eu não tô conseguindo dormir, ok, tá? Mas e aí, como que você tá equilibrando? Tá tentando compensar na alimentação? Tá fazendo uma atividade física,
né? Talvez uma coisa melhore a outra. Então, ninguém vai ser 100% em tudo, né? E não dá para ser 100% porque o ser humano, ele não é perfeito. Mas qual atitude você tem tomado? Não dá mais para ficar naquele movimento passivo, né? Só de falar, não dá, não tô conseguindo prevenir. Não dá mais, porque nós somos os atores desse processo. Enquanto eu não assumo o meu papel enquanto ator do processo, eu não consigo avançar na prevenção. E aí a gente muitas vezes tem aquela fala da nossa criança interna. Qual é uma fala muito característica da nossa criança interna? Qual é uma fala? É aquela seguinte fala: não foi culpa minha, foi culpa do outro. Eu não consegui, não foi porque, não é porque eu tinha que fazer, é porque o outro não fez. Então, quando eu falo para vocês a questão de quem está tomando a atitude na sua vida, quem está fazendo as escolhas na sua vida, é você, adulto, ou é a sua criança? E aí, quando eu falo para vocês que precisa fazer algumas coisas, que precisa ter as ações básicas da natureza humana, alimentação, dormir, e que você tem que tentar equilibrar isso, faz o que você consegue, da maneira que consegue, mas faz, você entende que, ok, eu vou tentar, eu tô tentando, né? Mas quando você entra naquele movimento de falar, eu não consigo porque o outro não fez isso, quem está tomando a atitude na sua vida é a sua criança. Então eu quero que vocês façam essa reflexão agora e assumam o poder da vida de vocês. Não dá mais para falar que o outro, não dá mais para deixar essa criança, que talvez é uma criança ferida aí dentro de você, tomar o poder da sua vida, tomar as atitudes, né? Então você precisa se colocar enquanto adulto que é responsável pela sua saúde. Boa noite, pessoal tá entrando aí. Se alguém tiver alguma pergunta, pessoal, coloquem aí no chat, né? Me falem qual que é a dificuldade de vocês, qual que é a dificuldade para fazer a prevenção. Vocês já pensaram em prevenção ou nunca pararam para pensar? Porque tem gente, às vezes a gente não para pensar na prevenção, a gente só para pensar na hora que a doença veio, na hora que o sintoma veio, né? Porque eu falei lá, a gente fica ligado no automático. E eu me incluo nisso também, né? Porque de tempo em tempo eu tenho que me policiar. Eu fiquei 10 dias sem fazer academia, porque eu peguei uma gripe forte, aí voltei hoje. Então, todos nós temos as nossas fragilidades, né? E os nossos limites, e isso é normal. Mas a partir de um determinado momento, você precisa retomar o controle da sua vida, né? E aí você vai fazer esse controle da melhor forma. Então me sinalizem qual que é a maior dificuldade, pensando aí nessa questão da prevenção. Quem está tomando as atitudes na sua vida, né? É a sua criança ou é o seu adulto? Você tem essa fala, né? De, não consegui fazer porque sempre colocando a culpa no outro. Isso é uma fala muito característica da criança. Você não assume a responsabilidade para você. E eu sei que às vezes isso não é confortável de se ouvir, né? Porque eu também, às vezes, eu quero me justificar. Às vezes eu falo, eu não fui pra academia, eu não fiz tal coisa por conta disso. Mas aí eu falo, não, eu não fui porque eu não fui. Então para, né, de querer colocar a culpa nos outros. Gente, eu me coloco totalmente aqui nas fragilidades. As mesmas fragilidades que vocês têm, eu tenho também. Eu não tô aqui querendo julgar, Não, eu me coloco nessa situação. Mas aí a gente precisa retomar e falar, opa, peraí, eu não fui porque eu não fui. Foi uma escolha minha, tá? Então, deixa eu ver aqui, né? Minha filha Lucimar está... Ai, que bom! Perfeito! Família toda aí participando da live. Muito bem. Lucimara, Lourdes, ótimo. Pessoal, já
Toda terça-feira tá aí, né? E hoje, gente, meu computador próximo aqui da live deu um pane, não deu certo o computador. Mas tudo bem, a gente consegue fazer aqui sem o computador. E conseguimos trabalhar o tema da mesma forma, tá? E aí, gente, quando eu falo quem está tomando atitude na sua vida, é a sua criança ou é o seu adulto, né? Nós precisamos assumir essa responsabilidade, nós precisamos assumir, né, o que é nosso, o que de fato é nosso, tá? E aí eu volto para aquele tema, né? Os traumas que muitas vezes... e traumas, assim, gente, os conflitos, né? Porque todos nós temos conflitos na nossa vida. Os conflitos que nós carregamos durante toda a nossa vivência, o que pode ser conflito? Tudo, né? Pode ser, talvez, uma dificuldade financeira, é um conflito, né? Um conflito familiar, muitas coisas podem ser conflitos. E conflitos, ele pode existir desde um conflito mais leve até um conflito mais complexo. Mas tudo isso vai deixando marcas na nossa história, não vai? Né? Vai deixando. Acho que todos vocês aí têm marcas de algumas coisas que aconteceram, né? Memórias de algumas coisas que aconteceram. E isso faz com que nós tomamos atitude atualmente. Então, muitas das minhas atitudes, elas são tomadas, né? Elas são realizadas mediante todo esse histórico, toda essa minha vivência. E isso é muito particular e individual, porque cada pessoa tem uma vivência diferente, tá? Mas aí, eu faço esse outro contraponto, que eu falei um pouquinho no início da live. Se você carrega uma memória da sua vivência que teve momentos felizes e momentos não tão felizes, né? Se você olha para isso, você consegue entender que hoje você toma as atitudes que toma mediante a esse histórico. E as crianças que estão ao nosso redor, as crianças de verdade, os nossos filhos, crianças, enfim, né? Vão também carregar memórias da vivência que ela tem, tá? Será que o ambiente que eu estou proporcionando para essas crianças é um ambiente profilático? Então eu vou além. Até agora a gente estava falando da gente, mas aí agora eu tô indo além. Será que o ambiente, e aí quando eu falo ambiente, né, será que todo essa complexidade da prevenção, será que eu estou conseguindo proporcionar para as crianças que eu convivo hoje? E aqui, gente, eu incluo desde de hábitos saudáveis até questões de conflitos mesmo dentro da casa, né? Às vezes a criança, ela cresce naquele ambiente e aí ela vai tendo as memórias dela e quando ela for adulta, ela vai tomar atitudes em cima dessa vivência. Então, olha como nós somos responsáveis, não só mais pela nossa vida e pela nossa prevenção, não só mais. Nós somos responsáveis também pela prevenção dessas crianças, né? E aqui, gente, eu me incluo totalmente nesse contexto. Não sou perfeita, tenho 2 filhos em casa, né? Tem dia que eu falo, meu Deus do céu, né? Tem dia que a gente fica doida, porque são muitas coisas acontecendo. E a criança, ela tá observando, ela está olhando tudo que você fala e tudo que tá acontecendo, né? Então, a nossa responsabilidade, ela não é mais só com a gente. E aqui, gente, não precisa falar, mas eu não tenho filho. Não importa. Você convive com alguma criança de alguma forma. Você é responsável. Você é um adulto responsável pela prevenção também dessa criança, tá? Então, deixa eu ver aqui. Eu já fui assim, mas acompanhando suas palestras tem me ajudado muito.
pesquisa o que eu estou... Ai, que bom, Lourdes. Que bom, né, que eu tenho ajudado aí de alguma forma. Mas é a questão da gente se policiar o tempo todo. Porque muitas vezes eu não consigo trabalhar a prevenção, ou consigo trabalhar alguns pontos, mas essa prevenção, ela vai também para os membros da minha família, né? Tudo que acontece ali naquele ambiente vai impactar outras pessoas, vai impactar essas crianças que podem, talvez, num futuro, ter conflitos internos decorrentes dessa vivência, tá, gente? E assim, eu falo isso porque eu recebo muita mensagem, né, de mães com crianças e que falam, né, olha, eu tô vivendo um conflito assim, e a minha criança, minha filha está com esse sintoma. Por quê? Porque a gente precisa cuidar. O que é cuidar de uma criança? O que é cuidar de uma criança? Quando eu falo a questão prevenção, eu falo prevenção de tudo. Eu falo prevenção de doença emocional, de doença física. O que é cuidar? O que é cuidar dessas crianças que vão crescer e que podem ter conflitos? Cuidar é dar apoio, é proteger essa criança. É estar ali quando a criança precisar, é dar amor, é ser referência, é orientar. E aí aqui a gente entra também nos hábitos, né? Orientar os hábitos saudáveis. Aqui em casa minha filha adora chocolate, eu também adoro. Mas aí toda hora eu falo, filha, vamos, hábitos saudáveis. Eu sou a referência dela. Se eu falar pra ela assim, pode comer chocolate o dia inteiro, o que vai acontecer? O que vocês acham que vai acontecer? Eu sou responsável. Nós somos responsáveis por todas as crianças que nos cercam. E como que a gente tem cultivado essa questão da prevenção, não só mais na minha vida, mas também nessas crianças, né, que convivem com a gente. Então, agora a gente tá falando da criança mesmo, tá? Então, o assunto ele é complexo, porque daqui 20, 30 anos, talvez essas crianças já serão adultos e vão carregar questões, memórias de tudo isso que ela vivencia hoje. Será que dá para eu fazer hoje da melhor forma para que eu consiga ter um adulto que não tenha tantos conflitos? Como eu posso fazer? Qual é o meu papel nesse processo? Tá? Porque aqui, gente, estou falando de prevenção. E prevenção de tudo. Prevenção de doenças. Porque muitas vezes a pessoa que tem muitos conflitos, ela adoece. Ela adoece fisicamente, ela adoece emocionalmente. Então não dá mais para pensar só na gente. Eu preciso estar bem. Eu preciso pensar em mim. Mas eu também preciso pensar que não para aqui. Que isso vai além, que isso eu passo para as crianças, eu passo para o filho. Se eu não tô bem, se eu tô depressivo, o que vai acontecer com a minha filha, que me vê ali naquela situação? Então, não dá mais, muitas vezes, para eu me cuidar, ou para eu, né, não me cuidar e achar que tudo bem. Não, porque eu tenho uma pessoa que depende de mim e que muitas vezes ela terá conflitos por isso que ela vive hoje, pelo que ela vive hoje. Eu sei que é pesado isso, é pesado, mas precisa ser falado. Precisa ser falado. Porque muitas crianças estão sofrendo, porque os seus pais estão sofrendo. Porque os seus pais estão sofrendo. E aí isso passa para a criança. E eu sei que pai nenhum quer ver o filho sofrer. Mas eu preciso falar desse assunto. A gente precisa falar desse assunto. Esse pai, essa mãe precisa procurar um profissional para um acompanhamento. Para que isso não gere futuros conflitos e doenças nessa criança. E também para esse adulto, né, melhorar. Tá? Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Peticota. Gostaria que minha filha de 15 anos fizesse terapia, mas ela não quer, não sei o que fazer.
Se ela não quer, é difícil porque não dá pra obrigar, né? Mas talvez ver um canal que seja mais tranquilo para o adolescente, porque o adolescente, né, 15 anos, aquela fase, eles têm muito preconceito, né? E não é só adolescente que tem preconceito, não. Muito adulto tem preconceito, né? Muito adulto tem preconceito de que, eu não preciso ir no médico, eu não tenho nada. Olha só, eu não preciso ir no psicólogo, eu não sou doido. Muita gente tem esse preconceito. Falem aí no chat se vocês já não ouviram isso. Eu já ouvi muito isso. O paciente chegou, né, no consultório e falou, eu não tenho nada, nem precisava vir aqui, eu só vim porque minha mulher falou que era pra eu vir. Tá sem áudio? Deixa eu ver, tá sem áudio, gente? Voltou. Deem um joinha aí se vocês estão escutando. Deixa eu ver aqui. Voltou. Sinalizem aí no chat se tá ouvindo. A Mauricéia falou que tá sem áudio. Tá ouvindo, né? Beleza. Então, gente, até perdi aqui onde eu tava falando. Mas a gente precisa, né, pensar. Agora voltou, né? Ótimo. A gente precisa olhar para nossa prevenção, né? E aí eu volto lá nas ações básicas do ser humano, que é dormir, que é se alimentar, como que tá isso? Porque não adianta também você querer caminhar uma estrada super longa se você não começou a fazer isso. Não adianta, gente. Não adianta você querer melhorar o seu padrão de sono se você não faz uma atividade física. Infelizmente, atividade física não é futilidade, é saúde. Então não adianta você querer ter uma saúde física se você não se alimenta corretamente. Não adianta você querer muitas vezes colocar a culpa no outro porque não conseguiu fazer, porque o outro não ajudou, porque você é responsável. Você é o adulto responsável. E eu sei que é difícil falar isso, e eu muitas vezes eu também falo, Camila, porque você é responsável, né? Mas a gente precisa fazer essa análise. Até que ponto quem tem tomado as decisões da minha vida? Sou eu ou é a minha criança interna? Porque eu preciso assumir o controle da minha vida. E muitas dores internas que estão aqui, da minha vivência, de coisas que não foram legais, elas estão aqui, elas estão gritando. E às vezes eu grito também aqui. Eu grito, mas não sou eu, é a minha criança interna. Mas eu preciso assumir o controle. Eu preciso voltar e falar, não, eu entendo que tem todos esses conflitos que me fizeram sofrer, mas a partir de agora eu assumo as minhas escolhas, né? E eu assumo as minhas escolhas. E aí, gente, o caminho, nós temos um caminho a percorrer. Quando eu falo eu assumo as minhas escolhas, né? Eu assumo as minhas escolhas e eu também começo a olhar de fato como que eu me cuido e como que as pessoas que estão ao meu redor também se cuidam, né? Como que meu marido, o meu namorado, eu não, que eu só tenho marido, tá, gente? Mas quem tem namorado aí, meu filho, meu sobrinho, como que essas pessoas estão conduzindo as suas vidas? Porque essa é uma forma de prevenção. Eu começo a prevenir desde sempre. Eu não espero a criança virar o adulto para eu prevenir. Eu já começo a prevenir na infância. E quando eu falo em prevenir, é prevenir doenças físicas, como eu falei, e também doenças emocionais. Então, uma criança que apresenta uma tristeza, que apresenta, né, problemas recorrentes, problemas de pele, muitas vezes relacionados com emocional. Como que eu preciso prevenir com essa criança? Como que eu
que eu faço? Como que eu cuido dessa criança? Primeiro ponto, esse adulto que está ali, ele também precisa ser cuidado, para que a criança também seja cuidada e ela cresça minimizando esses impactos e essa memória, tá? Então, a nossa responsabilidade, ela é muito grande, porque ela não é só mais com a gente, ela é dos futuros, né? Dos nossos futuros. E ela, da mesma forma que eu sou, que sou pelos meus antepassados, né? Pela minha família, pela minha história. Então, eu carrego isso na minha memória celular. Eu carrego isso na minha memória, tá? Sinalizem aí pra mim, gente, qual que é a maior dificuldade para vocês, né, em relação à prevenção. Como que eu previno a doença? Como que vocês têm prevenido a doença? Tá conseguindo prevenir ou não? Quando percebe já tá com a doença? Vocês pararam para pensar em algum momento? Alguém fez essa pergunta para vocês? Me falem aí, vocês já ouviram isso, né, da questão da prevenção? Porque nós muitas vezes não paramos para pensar em prevenção. A gente só para quando sente aquela dor no ombro. Ou a gente só para quando sente aquela dor no estômago. A gente não preveniu, né? A dor chegou. E aí, quando eu sinto a dor ou quando eu tenho o sintoma, é porque o processo já está bem avançado, né? E aí, quando eu falei para vocês lá do exemplo dos alunos, aluno de primeiro ano, quando ele chega, o pessoal que estava no começo da live, o aluno de primeiro ano, ele chega, ele quer cuidar da doença. E aí, na hora que ele atende uma mulher de 40 anos, que não tem nenhum sintoma, ele olha e fala assim pra gente, né, que eu sou professora. Ah, o paciente não tem nada, tá, uma mulher de 40 anos, que não tem um sintoma específico, o que dá para fazer? Então, nós precisamos de profissionais que cuidam da saúde e não que cuidam da doença também. Mas se eu conseguir prevenir, eu evito o adoecimento. Então, como vocês têm prevenido o adoecimento? Qual que é a profilaxia que vocês estão fazendo? Ou não estão fazendo nada? E se não estão fazendo nada, eu faço um convite para o adulto que está aí do outro lado, para que você comece a pensar isso e não espere mais a doença. E observa que muitas vezes as pessoas que estão ao seu redor, elas são influenciadas por você. E muitas das coisas que vão acontecer com essas pessoas são por influência da sua vivência. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, tanto com nós, como também com o outro, tá? Então, voltando lá para a questão das crianças, né? Deem carinho, deem amor, deem proteção, deem segurança. Fazendo isso, gente, a gente já consegue evitar muitos dos problemas que talvez essa criança possa ter no futuro, porque foi uma criança que ela teve a proteção, ela teve uma referência, por mais que tenha todas as dificuldades, porque toda família tem dificuldade, né? Mas não pense na prevenção somente em você. Agora, quando eu falo em prevenção, eu amplio isso para a família. E eu, gente, aqui em casa, profissional da área da saúde, né? Eu fico pegando no pé de todo mundo. E a minha mãe pega no meu pé, né? Porque é assim, santo de casa não faz milagre. Eu fico falando e alguém tem que falar pra mim. Mas nós temos influência nos outros. O que de bom você pode fazer pro outro para que ele talvez previna uma doença ou um sintoma? Quanto que você tem contribuído para que o outro consiga atingir essa prevenção? Ou não, ou você está contribuindo para que o outro adoeça.
ou alguém está contribuindo para que você adoeça. Mas se alguém está contribuindo para que você adoeça, você deixa essa criança que está aqui dentro, você fala assim, não, eu sei do seu sofrimento, eu entendo o seu sofrimento, mas agora quem vai tomar aqui as decisões é esse adulto aqui. E a partir daí você fala, dê um basta, e você assuma o controle da sua vida. Você assuma as suas ações de prevenção. Então, hoje, né, acho que o tema eu acabo muitas vezes saindo da saúde, porque não tem jeito, né? Todas essas questões familiares, elas afetam a nossa saúde. Então, não tem como eu ficar falando só de saúde e eu falo dessas outras coisas porque isso interfere. Mas a mensagem que eu gostaria de passar aqui para vocês é exatamente isso, né? O quanto você tem contribuído e tem assumido essa questão da prevenção na sua vida. Quais são as atitudes que você tem tomado? Ou você está deixando a sua vida no controle da sua criança interna, da sua criança interior, que carrega sofrimentos e conflitos e que põe a culpa muitas vezes no outro porque não conseguiu realizar tal coisa, tá? Então eu faço esse convite para você refletir sobre isso e a partir de hoje influenciar as pessoas que estão ao seu redor na prevenção. Influenciar a sua mãe, influenciar o seu pai, influenciar essa criança, influenciar o marido. De alguma forma eu faço esse desafio para você. Influencie, né? Traga coisas boas para essa pessoa. E isso é uma prevenção, né? Dê amor, dê proteção, dê um alimento saudável. Faça uma caminhada juntos. Vai lá, você e sua mãe, faz uma caminhada juntos. Faça a prevenção da forma que conseguir, mas faça. E influencie as pessoas que estão ao seu redor, porque isso é o que vai ficar, tá? Então, gostaria de agradecer a participação de todos, espero que tenha feito sentido de alguma forma para vocês. Depois vocês me falem lá no feed ou no direct, né, o que achou, se gostou, qual parte que tocou mais vocês nessa live. E na próxima terça a gente se encontra. Obrigada! Tchau, tchau!